conseguem ver? Conseguimos. Ok. Então, estávamos a ver a forma como se determina o valor eficaz de uma corrente não sinusoidal. Bom, vamos falar de alguns fatores, fatores de forma, fatores de amplitude e fatores de distorção. Portanto, estes fatores são utilizados em correntes não sinusoidais. Começando pelo fator de forma, ele representa a razão entre o valor eficaz e o valor médio. Aqui acrescentou-se absoluto. O valor médio. Nós já vimos como é que determina o valor médio. Então, acrescentou-se absoluto. Então, o FF, neste caso é fator de forma, é o valor eficaz. Então, o valor eficaz, esta é a expressão da determinação do valor eficaz que vimos lá. E esta é a expressão para a determinação do valor médio absoluto. Okay? É assim como se calcula. Depois temos um outro fator chamado fator de amplitude, ou fator de pico. O fator de amplitude é uma razão entre o valor máximo, okay, e o valor eficaz. Portanto, o valor máximo que esta função tem não é? E o valor eficaz. Okay? Portanto, é por isso que aparece, para a corrente é que aparece I máximo. É o valor máximo de todos os máximos que existam. Este é o maior. Okay? Então, I máximo sobre o valor eficaz. Portanto, a expressão do cálculo do valor eficaz é esta que já temos aí. Depois temos o fator de distorção. O fator de distorção é a razão entre o valor eficaz de todas as harmônicas e o valor eficaz do termo fundamental. Então, o fator de distorção está representado como TDH. É o termo que normalmente na literatura aparece em inglês, mas significa distorção total harmônica. Okay? Então, temos raiz quadrada, neste caso do somatório, de IK ao quadrado, mas com K diferente do 1, significa o quê? Nós não vamos usar o termo fundamental, fazemos o valor eficaz sem incluir o termo fundamental. O termo fundamental é aquele que tem 1, e o 1 corresponde a X só, ou ômega, né? Já que o X é ômega T, ômega, ok? Então é o termo fundamental. Se é um termo fundamental, sobre o valor eficaz do termo fundamental. Então, aqui está representado através desta expressão. Portanto, conforme podem ver, se compararem com a expressão do valor eficaz de uma corrente sinusoidal, não temos o termo constante não entra, e o termo fundamental também não. Fazemos o valor eficaz só das harmônicas. Okay? Muito bem. Em termos de fator de distorção, talvez só acrescentar algo. Este fator, dos 3 fatores que nós vimos, este fator é o fator que tem mais importância. Normalmente ele apresenta-se em porcento, de percentagem, porque ele nos mostra a distorção, né, da nossa sinusoide por causa das correntes não sinusoidais. E esta distorção, ela tem limites. Né? Eu referi há bocado, quando estamos a começar a aula, a dizer que em termos práticos, as correntes que nós temos, né, elas não são completamente sinusoidais, tem sempre uma componente não sinusoidal. Isso é admissível, mas tem limites. Portanto, os limites são estabelecidos através deste fator. Né? Há uma percentagem máxima que deve ser aceita. Bom, eu não me lembro agora do valor, mas a IEE, portanto, a Comissão Eletrotécnica Internacional, estabelece um limite em termos de distorção. Okay? Normalmente, a distorção aparece
por causa da utilização de uma série de dispositivos, né, principalmente nas indústrias. Então, há uma distorção da componente ou da corrente, principalmente nas indústrias. Então, há um limite que deve ser estabelecido. Muito bem. Agora, vamos para a última parte. Vamos falar das potências nos circuitos de correntes não sinusoidais. Bom, a potência média, né, P, num circuito alimentado por uma tensão não sinusoidal U e uma corrente também não sinusoidal I, é dada por P igual a 1 sobre T integral de 0 a T de U vezes I dt. Okay? A potência representa o produto de tensão corrente. Esta é a mesma expressão que nós utilizamos para calcular a potência média quando falamos de corrente alternada sinusoidal. A única diferença é que, neste caso, a tensão é não sinusoidal e a corrente é não sinusoidal. Então, a tensão vai ser desta forma. U é igual a U0 mais U1M seno do ômega T mais Psi1 mais U2M sendo 2 ômega T mais Psi2 mais U3M sendo 3 ômega T mais Psi3 mais etc. Esta é a tensão que está apresentada sob a forma de série de Fourier, onde só temos componentes aglutinados. Então, não temos termos em seno ou cosseno. O mesmo acontece com a corrente, de acordo com esta representação que temos, I é igual a I0, okay, mais I1M, seno do ômega T mais Psi1 menos Φ1, mais I2M, seno 2 ômega T mais Psi2 menos Φ2. Olha, note-se que o termo fundamental que temos aqui da corrente em relação ao respectivo termo da tensão apresenta um atraso no ângulo menos φ. O mesmo vai suceder aqui. Para a corrente temos I2M vezes sendo 2 ômega T mais Psi2 menos Φ2. Então, aqui há um atraso em relação à tensão, ok? No ângulo Φ2. Depois mais I3M sendo 3 ômega T mais Psi3 menos Φ3. De novo, também um atraso, okay, em relação à componente correspondente da tensão. Ora, quando se faz este integral, portanto, o P igual a 1 sobre T integral desses produtos, né? Quando se faz esse integral, o resultado a que se chega é este. Okay? Por quê? Porque nos produtos que vão acontecer, há de aparecer um termo constante, que é o resultado do U0 vezes I0. Depois vão aparecer termos similares àqueles que nós tivemos para o caso do cálculo do valor eficaz. Não é? Para uma parte temos 0 e para outra parte dá T sobre 2, né? Conforme vimos. Dá T sobre 2. Então, para estes que dá T sobre 2, okay, o que vai suceder, por exemplo, teremos 1M vezes I1M. Okay? Portanto, depois multiplica por cosseno de φ, né, sobre 2. Né? Como I1 é U, para transformar o 1, M é 1, portanto, temos raiz de 2. Okay? Depois, para transformar I1M em I1, também há raiz de 2. Temos que ter um produto de raiz de 2, raiz de 2, né? Que vai dar 2, que vai simplificar com 2 que temos no denominador. Então, no fim, acabamos ficando com esta expressão. Para o P, temos U0 vezes I0, mais 1 vezes I1, aqui são valores eficazes, vezes cosseno de φ1, mais U2 vezes I2, vezes cosseno de φ2, mais U3 vezes I3, cosseno de φ3, mais etc. Okay? Esta é a potência P, potência ativa, potência em watts. Potência em watts. A potência S, potência aparente, que é aquela que nós determinamos em volt-ampere, ela determina-se como o produto dos valores eficazes da tensão vezes corrente.
né? Para correntes não sinusoidais, esta é a única maneira de calcular, digamos, a potência aparente. Não se calcula de outro jeito, né? É o produto dos valores de eficácia. Sendo a corrente calculada de acordo com esta expressão, nós já obtivemos lá há bocado, né? Na metade da aula 2, né? E temos a expressão correspondente da tensão. Okay? Portanto, aqui a raiz quadrada, e 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais I2 ao quadrado, etc. Por um valor de eficácia, né? O mesmo também foi feito para a tensão. Okay? Temos ainda a potência reativa. Em circuitos não sinusoidais também manifesta-se a potência reativa, né, que é medida em volt-ampere reativo, sendo que ela só existe para termos sinusoidais. A potência reativa não aparece para termo contínuo, okay? Porque em corrente contínua não existe potência reativa. Então, vai ser 1 vezes I1 vezes seno de φ1. Portanto, a potência reativa, temos o produto dos valores de eficácia, tensão corrente, vezes o seno do ângulo. Okay? Mais o 2 vezes I2 vezes seno de φ2, mais o 3, I3, seno de φ3, mais etc. Então, é assim como se calcula. Sendo esta a potência reativa do termo fundamental, esta a potência reativa da segunda harmônica, potência reativa da terceira harmônica, etc. Né? Isto também é válido para a potência P. Ok? Muito bem. Alguma pergunta que gostariam de fazer? Alguma pergunta que gostariam de fazer? Não há pergunta? Está tudo percebido até agora? Tudo claro? Sim. Docente, eu não percebi bem quando o docente falou de termo fundamental e termo constante. Qual é o termo fundamental e qual é o termo constante? O termo constante é o que não tem seno. O 0 e 0 chama-se termo constante. O termo contínuo. O termo fundamental é o que tem o índice 1. É ômega. O termo que tem ômega chama-se termo fundamental. Os outros, a partir de 2 para frente, chamam-se harmônicas. Harmônica de ordem X ou K, sendo a ordem o fator que multiplica o ômega. Por exemplo, aqui, segunda harmônica, terceira harmônica, etc. Já está claro? Sim, docente. Sim. Ok, muito bem. Vamos avançar. Agora vou apresentar o último slide. Este slide é tão pequeno, né? É o único, mas ele fala de muita coisa. Os métodos de cálculo de circuitos elétricos com fontes não sinusoidais baseiam-se no princípio de sobreposição, né? Uma vez que a nossa fonte, okay, ela está representada sob a forma de série de Fourier, seja força eletromotriz ou corrente, né? Então, nós usamos o princípio de sobreposição para considerarmos cada um dos componentes, a partir da componente constante, do termo fundamental e de cada uma das harmônicas. Então, consideramos, é como se a nossa fonte fosse constituída por várias fontes. Então, usamos o método de sobreposição e, no fim, depois, vamos fazer a sobreposição. Estamos a calcular correntes. Vamos calcular correntes para o termo constante, se existir, para o termo fundamental, para a segunda harmônica, para a terceira harmônica, etc. E, no fim, depois juntamos tudo isso. Está? Juntamos tudo isso. Está claro? Muito bem. Vai ficar claro com os exemplos. Eu irei... Agora, nós terminamos a matéria teórica, ok?
mas não significa que terminamos as aulas, porque nas aulas teóricas eu ainda não cheguei a dar exemplos, mesmo para circuitos não lineares. Então, eu vou apresentar exemplos. Portanto, eu fiz isto porque queria que nós pudéssemos ter esta matéria avaliada no último teste. Acho que já falei com esta turma, não sei se terei falado ou não. O nosso último teste não vai ser realizado nas condições dos outros testes. O que é que significa? Vamos fazê-lo logo na primeira aula da semana. Por exemplo, estas duas turmas têm aula prática segunda-feira. A primeira aula prática é na segunda-feira, não é isso? Sim. Então, nessa segunda-feira da última semana, que cai lá dia 24 de maio, portanto, daqui a 3 semanas, vocês vão fazer o teste 2. Okay? Por que tem que ser assim? Tem que ser assim porque nós vamos ter alguns dias até sábado para podermos apresentar resultados. Quando muito, talvez até segunda-feira ou mais tardar, que é para irem ao exame enquanto já tem a situação completamente definida. Tá? Okay. Por isso, tínhamos que ter a matéria concluída, que é para podermos praticar. Muito bem. Agora eu vou passar a apresentar alguns exemplos sobre correntes não sinusoidais. Talvez aqui hoje vou apresentar exemplos sobre correntes não sinusoidais, já que esta matéria está fresca. E depois, na próxima aula, irei apresentar exemplos sobre correntes não sinusoidais, incluindo também correntes não lineares, ok? Mas irei apresentar exemplos de correntes não sinusoidais, que é para termos a matéria bem consolidada agora, ok? Então, vou passar a fazer isso. Vamos praticar a questão do cálculo de potências e também a questão do cálculo de valores eficazes. Okay? Então, o exemplo número 1 que eu apresento já está feito, inclusive. Eu só irei explicar. O exemplo número 1 que apresento aqui diz que os valores de corrente e tensão disponíveis na entrada de um bipolo passivo são um bipolo que é um circuito que contém 2 terminais acessíveis. Okay? Portanto, é uma caixa que tem 2 terminais acessíveis. Acho que falamos um pouco sobre isso quando nos referimos ao teorema de Thevenin. Então, os valores disponíveis nos terminais, né, são estes. A intensidade da corrente é 2 mais 3 seno de ômega t, mais 10 graus, mais 2 seno de 5 ômega t, só, ampere. Okay? Então, podemos ver que a corrente tem um componente constante, este é o I0, tem fundamental, ômega, e tem quinta harmônica, a harmônica de ordem 5. Não tem segunda, não tem terceira, não tem quarta, tem quinta harmônica. A tensão dada, também temos 8, mais 2,07, seno de ômega t mais 45 graus, mais 0,75, seno de 5 ômega t menos 35 graus volts. Então, podemos ver aqui que esta tensão tem também um termo constante, ou contínuo, tem um termo fundamental, ômega, e tem uma quinta harmônica. Então, pede-se para que sejam calculadas as potências ativa, reativa e aparente na entrada deste bipolo. Okay. Muito bem. Como é que se procede? Primeiro, o cálculo da potência P. Acabamos de ver uma expressão que nos permite determinar a potência P, e nós vamos usá-la agora, só que de forma abreviada. Aqui está posto P igual a P0 mais P1 mais P5. Por que que está assim? Está assim como resultado da observação de que a corrente e tensão tem só o termo constante, o P0 é o termo constante, tem o termo fundamental, o 1 refere-se ao fundamental, e tem quinta harmônica. Não tem segunda, não tem terceira, não tem quarta. Okay? É por isso que está assim, com 3 termos.
cada um dos termos vai ser calculado de forma portanto, separada, começando pelo termo P0. O P0 é U0 vezes I0. Então, no lugar de nós escrevermos a expressão aqui completa, né, foi posto assim que é para facilitar a compreensão. Então, P0 é U0 vezes I0. Neste caso, U0 é 8, I0 é 2, tá? 16 watts. O P1, que é a potência referente ao termo fundamental, é U1 vezes I1 vezes cosseno de Φ1, ok? Portanto, é preciso recordar que o Φ aqui representa a diferença do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Por isso aparece este termo aqui. O Φk é psi U de K menos psi I de K. Okay? Então, tendo em conta os dados disponíveis, 1 é 2,07, está aqui representado, dividido por raiz de 2, porque este 2,7 é o valor máximo. Mas como nós aqui temos valor eficaz, então temos que dividir por raiz de 2. Depois temos I1 é 3. Também tem que dividir por raiz de 2, pelas mesmas razões da divisão da tensão. Vezes o cosseno da diferença do ângulo da tensão menos a corrente. O ângulo da tensão é 45, o ângulo da corrente é 10. Então, cosseno de 45 menos 10. Okay? Alguma pergunta aqui na expressão do P1? Alguma pergunta na expressão do P1, senhores? Não sei. Depois calcula-se, o resultado é este que está apresentado aqui. Depois vamos ao P5. O P5 é U5 vezes I5 vezes cosseno de Φ5. U5 é 0,75, né? Tem que dividir por raiz de 2, porque é valor máximo. I5 é 2, também tem que dividir por raiz de 2, porque é um valor máximo, vezes cosseno de o Φ, portanto, o psi, o 5 é menos 35, este aqui é 0, então fica só menos 35. Então, calculando numericamente, chega-se ao valor de 0,614. Muito bem. Após isso, passa-se ao cálculo do P0, que é para somar. Soma 16, mais 2 de 54, mais 0,614. Então, somando, o resultado que se obtém é este, de 19,154 watts. Está? Muito bem. Como é que se determina a potência reativa? Também a mesma coisa, né? Q é igual a Q1 mais Q2. Portanto, não se pôs a expressão ali, vai se fazer por partes. O Q só existe, já tinha dito, para os termos oscilatórios. Então, vai existir para fundamental. Então, o Q1 é U1 vezes... Alguém está a fazer barulho aí. O Q1 é U1 vezes I1 vezes seno de Φ1. Okay? Então, 2,07, dividimos por raiz de 2, porque é um valor máximo, nós queremos valor eficaz. 3, dividimos por raiz de 2 também, pela mesma razão, vezes o seno do ângulo da tensão, 45, menos o ângulo da corrente, 10. O resultado que se obtém é este, 1,78 volt-ampere reativo. Q5 é igual a U5 vezes I5 vezes seno de Φ5. O 5 é 0,75, dividido por raiz de 2, é? Para dar o valor eficaz. E 5 é 2, dividido por raiz de 2, também para termos o valor eficaz, vezes seno de menos 35. Seno de menos 35. Portanto, como resultado, obtém-se menos 0,43 volt-ampere reativo. Então, o resultado final é a soma de Q1 e Q5, que é este, 1,35 volt-ampere reativo. Então, já calculamos a potência ativa, a potência reativa, agora vamos determinar a potência aparente.
conforme já vos tinha dito há bocado, a potência aparente só pode ser calculada depois de termos os valores eficazes da tensão e corrente. É a única maneira de nós calcularmos a potência. O S é igual ao U seguinte. Então, vamos determinar o valor eficaz da tensão. Portanto, o valor eficaz da tensão, neste caso, é a raiz quadrada. O zero, existe o zero ao quadrado, mais o 1 ao quadrado, mais o 2, ou mais o 5 ao quadrado. Este que está entre parênteses mostra a ordem, né? É o 1, é o 5. Okay? Como aqui temos uma representação direta com valores máximos, podemos usar a expressão de valores máximos, que é esta que está aqui, é a raiz quadrada do 0 mais o m de 1, ou 1 é m, ao quadrado sobre 2, mais o m de 5 sobre 2, ou 5m sobre 2. Então, depois fazemos a raiz quadrada, substituímos os valores numéricos, é 8, é o valor o 0 ao quadrado, mais 2,07 ao quadrado sobre 2, mais 0,75 ao quadrado sobre 2. Calculando, obtém-se o resultado que aqui se apresenta, né? 8,15 volts. Okay. Vamos fazer o mesmo para a intensidade da corrente. Então, I é igual à raiz quadrada de I0 ao quadrado, mais I1 ao quadrado, mais I5 ao quadrado, é igual à raiz quadrada de I0 ao quadrado, mais IM1 ao quadrado sobre 2, mais IM5 ao quadrado sobre 2. E substituímos os valores né, que se nos dão. Portanto, 2 ao quadrado, raiz 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado sobre 2, mais 2 ao quadrado sobre 2. Isto dá o resultado de 3,24. Okay? Então, tendo esses dois valores, é o valor eficaz da tensão, o valor eficaz da corrente, podemos determinar o S. O S é o produto de U vezes I, valores eficazes. Então, multiplicando 8,15 por 3,24, obtém-se esse resultado de 26,41 volt-ampere. Okay? Esta é a potência aparente. É preciso observar que o valor da potência aparente determinado em cada caso sempre tem que ser um valor superior ao valor do P. Perdão. O P é 19,154, então o S é 26,41. É maior. Sempre tem que aparecer maior. Em nenhum caso deve aparecer uma potência aparente que seja inferior à potência ativa. Tá? Muito bem. Este exemplo termina por aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Bom, não tens dúvida, mas os outros podem ter. Não temos dúvida do centro. Todos, né? Expliquei bem. Ok. Muito bem. Vamos ao segundo exemplo. Espero que consigamos terminar esse segundo exemplo. É um pouco mais exigente. O segundo exemplo é um pouco mais exigente, mas vamos começar. No segundo exemplo, já tem a ver com os métodos para calcular circuitos não sinusoidais. Já vimos que o método é de sobreposição. Então, é apresentado este circuito. Okay? Portanto, temos uma força eletromotriz que alimenta um circuito misto. R1 está em série com um paralelo de JXL3 com JXL2 e J menos JXC2. A força eletromotriz é dada, é constituída por uma componente constante, um termo fundamental e uma terceira harmônica. Okay? E são apresentados os valores do ômega, das indutâncias, capacitâncias e resistências. E pede-se para calcular os valores instantâneos das correntes deste circuito. Okay? Bom, o procedimento, conforme já tinha falado antes, é a aplicação do método de sobreposição. Então, o que é que nós vamos fazer? Esta nossa força eletromotriz que está aqui, okay, ela vai ser decomposta
portanto, aqui já é parte da resolução. Tem a resolução lá embaixo, uma parte, mas quero só. Esta nossa força de trigonometria vai ser composta em 3 componentes. Uma componente é designada por E10, okay? Que é o valor constante. Portanto, okay? Que é o valor constante. Vamos analisar o circuito nessas condições. Isso está feito lá embaixo, né? Depois, vamos ter uma outra componente que é mas vamos fazê-lo na forma complexa, né? Mas vou representar aqui só para poder. Vamos fazer na forma complexa. Então, na forma complexa, nós transformamos a tensão correspondente à componente fundamental para ficar assim. Portanto, eu já vos mostro como é que fica. Porque quando estamos com corrente alternada, o método a usar é o método simbólico, né? Nós transformamos para E1, trabalhamos com valores máximos, ok? E1M. Isto é a transformação, essa raiz aqui é um problema, o sinal de ângulo está a aparecer dentro da raiz, tem que estar fora. Ok? Portanto, não sei se percebem o que é que eu fiz neste termo. Este termo foi transformado. Okay? Podem me explicar o que é que eu fiz aqui? Senhores estudantes, podem me explicar o que é que eu fiz? Este sinal mais não é obrigatório que esteja lá. Porque quando é positivo, podemos não pôr o sinal mais, basta só. Mas a pergunta continua. Percebem o que é que eu fiz aqui? Para este primeiro termo, perceberam o que é que aconteceu? Considerei só o termo constante. Agora estou com o fundamental, né? Mas a corrente alternada ela é resolvida pelo método simbólico dos números complexos. Então, eu transformei. Não é? Transformei. Que transformação é esta? Para forma polar. Para a forma polar. Estou a trabalhar com amplitudes complexas, porque tem M aqui. Estou a trabalhar com o valor máximo. É por isso que foi 60 raiz de 2, que é o valor máximo. Sinal de ângulo 30 volts. Ok? Muito bem. E depois, irei fazer algo parecido com o termo da terceira harmônica. Neste caso, é 3. Portanto, aqui vai ser 15 raiz de 2 com ângulo menos 45. Então, tem uma transformação similar. Então, significa que eu devo resolver o meu esquema para estas 3 situações. Tenho que resolver o meu esquema para corrente contínua, componente fundamental e terceira harmônica. Então, essas resoluções são apresentadas a seguir. Okay? Vamos avançar, não é? Mas sinto que o tempo não nos vai permitir terminar, mas vamos avançar. Vamos ver, primeiro antes de irmos para lá, mas podemos ir. Portanto, aqui está a resolução, portanto, do nosso exercício. Só. Eu vou pôr de novo onde estava, porque tem problema aqui. Muito bem. Então, para a componente contínua, é aquele termo E10, ok?
Então, o que é que significa isso? Vamos analisar este circuito que é alimentado por uma fonte contínua. É o mesmo circuito, eu não vou desenhar, é o mesmo circuito, né? A única coisa é só ter em conta que é alimentado por uma fonte contínua. E vamos perceber o que é que vai acontecer. Primeiro, vocês lembram-se o que é que sucede com reatância indutiva quando estamos perante a corrente contínua? E também com reatância capacitiva quando estamos perante a corrente contínua? Estão recordados? Durante as aulas teóricas, eu representei, portanto, aqui a ômega, representei reatâncias em função da frequência. Espero que ainda se lembre. O XL em função da frequência, como é que é? Reatância indutiva em função da frequência, qual é que é a sua forma? A frequência vezes L vezes... Não a expressão, o gráfico. É ômega vezes L, não é? Sim. Sim, então o gráfico representa o quê? Uma linha reta. Esse é o XL. Porque é igual a ômega vezes L, ok? E o que é que sucede com o XC? Que tipo de gráfico é que nós temos para o XC? É uma hipérbole. Porque o XC é inversamente proporcional. Estão recordados? 1 sobre ômega C. Está? Sim. Estão recordados disso? Ok. Então, quando temos componente contínua, estamos a trabalhar com frequência zero. É ômega igual a zero. Componente contínua, ômega igual a zero. Então, com ômega igual a zero, qual é o XL que nós temos? Zero. Então, reatância zero significa um curto-circuito. Então, nós vamos ter um curto-circuito aqui. Vamos ter um curto-circuito aqui. Vamos ter um curto-circuito aqui. Então, tem um condutor de curto-circuito aqui. Tá? E o que é que acontece com a reatância XC quando ômega é igual a zero? Qual é o seu valor? Infinito. Infinito. Então, o que vai acontecer é que vamos ter um circuito aberto aqui. Neste ramo ficamos com um circuito aberto. Fica este terminal aqui, um outro terminal aqui. Está aberto. Este elemento não existe. O circuito está aberto aqui. Se eu tenho um circuito aberto aqui neste ramo, posso ter corrente aqui neste ramo com o circuito aberto? Não. Não. Posso. I2 não existe. Vou ter I1, sim, I1. Depois, este I1 vai passar aqui, que é para poder vir fechar. Então, I1 e I3 serão iguais. Okay? E são iguais aqui a E1 sobre R1, de acordo com a lei de Ohm, porque estes são os elementos que ficam. É por isso que aqui está escrito I1 zero é igual a E1 zero sobre R1, ok? É igual a 12 sobre 12, portanto, de acordo com os dados que temos, é 1 ampere. I2 zero é igual a zero, o circuito está aberto. I3 zero é igual a I1 zero. Okay? A corrente que nós temos aqui é a mesma que passa por aqui. É também igual a 1 ampere. Está certo? Está percebido? Ok. Bom, não vamos começar as componentes alternadas. Eu aqui chamei de componentes harmônicas, mas são componentes alternadas porque o primeiro é fundamental. É o termo fundamental. Não é exatamente uma harmônica, né? Sim, estava a dizer que não vou começar porque
Se nós começarmos, não vamos conseguir terminar só a primeira harmônica, ou melhor, o termo fundamental, não vamos conseguir terminar. Então, vamos reservar isso para a próxima aula. Está certo? Vamos reservar para a próxima aula. Alguma pergunta até para aquilo que nós fizemos até agora? Então, já estamos a começar a resolver o segundo exemplo, mas aqui já temos limitações de tempo. Alguma pergunta, senhor? Não, docente. Ok. Então, não havendo pergunta, devo pedir desculpas pelo início da aula de hoje, mas eu também fui apanhado de surpresa. Estava entrando numa sala que não tinha nada a ver. Mas pronto, acredito que eles vão resolver. Eu reportei e vou esperar que eles resolvam para que situações similares não aconteçam novamente. De uma sala, de repente, mudar de ID, e eles também acho que não entendem o que aconteceu. É interessante que o ID que está aqui como pessoal é aquele que está na sala. É o 8, não sei o que, 868, aquele que eu mandei. Mas quando se entra diretamente na aula, o ID é diferente. É algo interessante. Ok, muito bem. Vamos terminar por aqui e até a próxima aula. Amanhã temos mini teste, né? Eu já vos disse qual é a matéria, né? Sim. Ressonância e indutância mútua. Sim. Um problema sobre ressonância e outro problema sobre indutância mútua. É o que vai sair no mini teste, tá bem? Até amanhã. Até. Quer dizer, até amanhã, para mim, até... Não, amanhã, quarta-feira, mas... Amanhã estaremos juntos indiretamente também.